noite a todas e a todos e obrigado por terem vindo. Chega hoje ao fim, com a leitura do último capítulo, o estudo do livro Nosso Lar. São 50 capítulos, são 50 histórias de amor, de fraternidade, de compreensão e de humildade. Como todos sabemos, Nosso Lar é uma obra de conteúdo doutrinário, na qual André Luís nos narra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a sua experiência após a sua desencarnação, descrevendo minuciosamente o sofrido estágio no umbral, detalhando com todos os pormenores. Conta também a emoção com que ele sentiu de ter sido socorrido e ser levado para a colónia espiritual, também denominada Nosso Lar. Este livro abre-nos um leque de informações absolutamente inéditas sobre o outro lado da vida, sobre o mundo espiritual. Revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividade, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual. Tudo isto supervisionado por espíritos superiores. Nosso Lar permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Eu vou-vos pedir um favor. Desculpem-me. Façam o favor de ler o Nosso Lar. Vamos ver no capítulo de hoje que André Luís está, por fim, enfrentando-se. É neste capítulo que ele irá pôr em prática todos os ensinamentos que colheu em Nosso Lar. Ele está diante das dificuldades. Está tentando enfrentar os desafios mais dolorosos para alguém que é aquele que tem de renunciar aos seus afetos, às suas coisas. No capítulo anterior, no número 49, André Luís tinha finalmente regressado à sua casa no Rio de Janeiro. E como vimos, teve um choque tremendo com tudo o que veio a encontrar. Tudo estava diferente. A casa não era a mesma. Os móveis de Jacarandá, onde estavam? Perguntava ele. Os quadros, as fotografias. A esposa tinha-o esquecido. Casara novamente. O filhinho tinha enveredado por caminhos menos dignos. E as filhas, em desarmonia. Aquela não era a sua família. Aquela não era a família porque havia sempre lutado. Eram muitas as desilusões. E André agora entendia. Porque quando pedia a Clarencio para visitar a família, e pediu várias vezes, nunca teve a autorização que esperava. Agora ele entendia que naquela altura ele não estava mesmo preparado. Mesmo agora, e nós vimos, que depois de toda a sua vivência e aprendizado em Nosso Lar, o quanto foi difícil entender e aceitar todas aquelas mudanças. Mas é neste capítulo que se vai dar a sua grande mudança. André Luís vai ter preciosas lições práticas do culto vivo, da compreensão, da fraternidade e do amor. E vamos entender e ver porque André se torna cidadão do Nosso Lar,
que é o título do nosso capítulo de hoje. Se quiserem, podem acompanhar, por favor. Na segunda noite, sentia-se cansadíssimo. Nós sabemos que era a segunda noite que André passava na sua casa do Rio de Janeiro. Ele começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação, a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali ele referia-se ao campo material, à sua casa terrestre. E ele ali não encontrava todas estas coisas boas que ele tinha em nosso lar. Portanto, ele não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugeria, dizia ele, davam uma certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono dos meus filhos, mas sim companheiros de luta e realização. Vejam, André tinha modificado em si alguns conceitos de posse que tinha. Já não dizia minha esposa, meus filhos. Precisou sofrer para cair em si. E continua. Recordei que a senhora Laura, certa vez, me afirmara que toda a criatura no testemunho deve proceder como uma abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei, no meu caso, o proveitoso conselho e comecei recordando. Minha mãe não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda, todos nós sabemos, é a nossa Rainha Santa Isabel, trabalhava há vários séculos sucessivos pelo grupo espiritual que estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obterem doce espiritual, de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Laura vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colónia? Continua André Luís. Clarencio me acolhera como devotamente de pai. A mãe de Lísias o havia recebido como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Procurei então, diz-nos André Luís, abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico. Nesta altura, André Luís assistia a uma pequena discussão entre as filhas e a esposa. A filha mais velha estava dizendo que pressentia durante aquele dia o pai ao longo de várias situações. Ela já entendia o espiritismo.
A mais nova atirava por terra todos os argumentos dela. Não acreditava no espiritismo. Até chamava o nome feio. A esposa nem queria ouvir falar em André, porque dizia ela, fazia mal ao esposo. E Ernesto não gostava de o ouvir. Então, continua André Luís, e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos. Respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Faltava-lhe constantemente o ar e o seu coração já estava um pouco fraco. E diz André: roguei ao Senhor as energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a ver os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de verdade me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho, procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham ali, em estreita ligação com o enfermo. Vimos também no capítulo anterior que Ernesto estava doente também pela ação perseguidora de entidades obsessoras que ali se encontravam. André ficou confuso e não sabia o que fazer, mas tentou conversar com aquelas entidades. Depois de se ter convencido de que devia atuar não como marido, mas sim como irmão. Vejam, ele estava descobrindo que já tinha outras virtudes, outros valores. É nesta altura que André rasga dentro dele o apego, o domínio e o egoísmo que mantinha presos aqueles que ele dizia amar, a sua família. Muitas dificuldades, porém, minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo, dizia André. Nessa emergência, lembrei-me certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colónia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo, em perfeita sintonia de pensamentos, disse Tobias, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Nós sabemos que o pensamento não tem barreiras, ultrapassa tudo. E também sabemos que a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Lembrei-me quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai. E nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento a minha experiência dolorosa que estava a ter. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia
para que me não desamparasse. Aconteceu então o que não podia esperar. Aqui estava o poder da prece e o merecimento de cada um a ultrapassar as nossas dificuldades. Sempre a prece. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia, sorrindo. Ouvi seu apego, meu amigo, e vim ao seu encontro. André Luís não cabia em si de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro que tinham na frente, e o quadro que tinham na frente era o quarto de Ernesto, com os amiguinhos negritos que estavam com ele. Portanto, a Narcisa compreendeu o quadro que tinha à frente, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder, André. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram por encanto. Pudera. A energia de Narcisa era muito elevada. Em seguida, convidou-me com decisão: André, vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando uma estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, André. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local, onde se alinhavam enormes árvores, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apego. Imensamente surpreendido, André Luís viu indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: estes, André, são os servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou: como vê, André, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda a parte, se há quem necessita aprender, há quem ensine. Se onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira e durante toda a noite aplicámos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentei grande júbilo na alma, profundo alento e belas esperanças. Revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo
que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, André, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, vista a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstração, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos enriqueciam o espírito de André Luís. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se afirmavam francas e rápidas. Clarencio visitava-o todos os dias, mostrando-se satisfeito com o seu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo de minha primeira licença. Vocês recordam-se que ele teve uma licença de 7 dias por ter oferido muitas bónus horas no seu trabalho das câmaras de refrigeração. A alegria tornara aos cônjuges Zélia e Ernesto, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, André Luís tomou o caminho para nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia de magníficos pensamentos. Como é grande a providência divina, monologava intimamente André Luís. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Darcínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. André Luís não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-lhe a mão e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas de avante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão do nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me amargavam a voz, dizia André Luís. E considerando a grandeza da bondade divina, atirou-se aos braços paternos de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria.
Sim, que gratidão, que alegria devemos a André Luiz, que nos conta seus fracassos, suas dificuldades, suas lutas, para fazer realçar a grandeza de um pequeno sucesso no fim deste maravilhoso livro. Sim, que bondade e que gratidão para com Francisco Cândido Xavier, por nos ter trazido, através da sua psicografia, estes ensinamentos, estas provas de vida, para que todos nós as possamos aprender e pôr em prática. E para finalizar o meu trabalho de hoje, vou-vos ler também do nosso lar uma mensagem que nos é deixada por André Luiz e que pode sintetizar, em parte, toda esta maravilhosa obra. Então, mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jugo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos vários e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em quantidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui a operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos. Nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado, em filosofia religiosa, fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai por toda a parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Minha longa, portanto, nossa grande, laboriosa. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar.
forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calam no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na minha alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe, diz-nos André Luís. E eu vos digo, obrigado por terem vindo, que Jesus nos continue a abençoar e não nos abandone nunca. Obrigado pela vossa atenção.